Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Elite TV. Se você é novo ou nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e de desaparecimentos misteriosos. Eu tento aqui toda semana trazer casos do mundo todo, né? Às vezes de alguns países que nunca fiz e tal, mas se vocês tiverem de algum país que vocês queiram, deixem aqui nos comentários para que eu possa pesquisar e trazer esse caso aqui. O caso de hoje, em 5 de outubro de 1980, depois das 21 horas, o corpo de uma mulher foi encontrado ao sul da Rota Estadual 146, em Anderson, Nevada. Ela foi determinada como caucasiana e entre as idades de 14 e 25 anos. Ela sofreu traumatismo contuso e vários outros ferimentos significativos. O corpo foi descoberto por 2 irmãos que dirigiam uma estrada de terra, uma das quais um policial fora do seu horário de serviço. Ele viu que o corpo parecia ter sido lavado e um pedaço de cortina de chuveiro amarela ou laranja estaria próximo do corpo. Ela tinha obturações dentárias e também havia sido submetida a um procedimento de sutura incomum para endireitar um dos seus dentes. Ela tinha uma pequena tatuagem na parte interna do antebraço direito, feita com tinta azul, que parecia ter sido feita pouco antes dela falecer. Foi determinado que ela provavelmente havia perecido um dia antes do seu corpo ter sido encontrado. As suas impressões digitais foram tiradas e suas características dentárias foram registradas, mas não puderam comparar com ninguém que estivesse desaparecida. Ela ficou conhecida como Jane Doe. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa desaparece, você não sabe o nome, você dá sempre o nome de, se for mulher, Jane Doe. Se for homem, John Doe. Finalmente, o seu perfil de DNA foi desenvolvido pela Universidade do Norte do Texas e foi inserido no banco de dados nacionais. Inicialmente, eles falharam em descobrir a identidade dela e este local acabou fazendo este retrato falado, vamos dizer assim, dela também. E vários programas de TV transmitiram informações sobre o caso na esperança de gerar pistas. Mas nada se levou. Ninguém foi à prisão por que foi feito com ela. Reconstruções faciais forenses foram criadas ao longo dos anos para fornecer uma imagem da Jane Doe. Eles espalharam para ver se aumentavam as chances que alguém a reconhecesse. O corpo foi exumado 4 vezes para investigações adicionais em 2002, 2003, 2009 e 2016. Isso que é polícia. Ninguém nunca veio reclamar quem era esta moça, mas os investigadores do caso queriam dar um nome para aquele rosto. Em 2003, quando o corpo foi exumado, as autoridades seguiram pistas de uma menina desaparecida na Califórnia, que acabou sendo descartada depois pela análise do DNA, achavam que era ela. Quase 30 mulheres desaparecidas foram excluídas como possíveis Jane Doe. Em 5 de outubro de 2015, foi o 35º aniversário do seu desaparecimento. 2 novas reconstruções da aparência dela foram divulgadas. E uma nova imagem substituiu uma versão mais antiga, que havia sido criada em 2016. Seu corpo foi examinado pela 4ª e última vez para testes adicionais de DNA. E a genealogia foi usada para ajudar a encontrar a sua identificação, rastreando possíveis membros da família. O que levou as 2 irmãs da Jane Doe. Usando o DNA da Jane Doe, eles mandaram para esses sites de genealogia. Eles mandaram para lá, para ver se alguém semelhante com o mesmo DNA. E deu. 2 irmãs da Jane Doe confirmaram a identidade dela em 2 de dezembro de 2021. O Departamento de Polícia de Henderson anunciou que a Jane Doe foi identificada como Tammy Corinne Terrell, de 17 anos, do Novo México, Estados Unidos. Tammy nasceu em 4 de julho de 1963 e foi vista pela última vez em 28 de setembro de 1980, quando foi deixada na feira estadual de Roswell naquela noite. Naquela noite ela foi vista num restaurante com um homem branco e uma mulher, possivelmente planejando ir para a Califórnia. Os investigadores acreditam que a Tammy foi vítima do tráfico humano. A tatuagem que ela recebeu
que ela havia recebido recentemente era possivelmente a sua marca relacionada com o tráfico humano, porque alguns teorizam que ela pode ter sido vítima também de um serial killer, mas geralmente tráfico humano eles colocam a marca deles na pessoa. O casal, na época tinha um casal que andou barbarizando aqui os Estados Unidos, de 1978 a 1980, o casal Gallagher. Eles tiraram a vida de muitas mulheres, principalmente adolescentes que eles mantiveram como escravas. Eu não posso dizer a palavra, vou escrever aqui na tela, antes de tirar a vida das meninas. Então, a polícia acredita que a Tammy acabou sendo identificada desta forma. Uma das coisas bonitas que eu acho na polícia aqui. Ninguém veio reclamar teu corpo, que eles deram o teu nome. Geralmente, qualquer polícia ia fazer o quê? Pronto, acabou, enterrou de lá para lá. Não. Eles exumaram o corpo 4 vezes. Eles continuaram fazendo atualização do rosto dela, como ela seria 10 anos depois, 15, 20, 30 anos depois. E até que recentemente lançando o nome no banco de dados. Essa outra história aconteceu no Dia dos Namorados de 1982. Um policial descobriu o corpo de uma jovem em um cedro no oeste de Williams, no estado do Arizona. O policial descobriu o corpo quando procurava um pneu estourado em um acidente automobilístico. E eles viram que ela estava decomposta, estava vestida apenas com jeans, sutiã e suéter. As presilhas do cinto estavam rasgadas e parecia que ela havia sido arrastada para o local onde ela foi encontrada. O legista determinou que ela não havia sido violada e ela deveria ter entre 16 a 24 anos de idade. E ela se tornaria conhecida como Valentine Sally. Alguns departamentos de polícia não usam Jane Doe. Esse departamento de polícia, como ela desapareceu no dia de Valentine's Day, que é o dia dos namorados, então eles deram o nome para ela de Valentine. E acrescentaram Sally, não sei porquê. Então eles não sabiam quem que era, deram esse nome para ela. E a descrição não correspondia a nenhuma das pessoas desaparecidas, porque eles olham o banco de dados dos Estados Unidos inteiro. No entanto, algumas testemunhas se apresentaram acreditando que a tinham visto viva apenas algumas semanas antes. Uma garçonete chamada Patty Winkins, ela estava trabalhando à noite na parada de caminhão de Monte Carlo em Ashford, no estado do Arizona. Ela descreveu que uma jovem muito bonita com olhos azuis chegou. Ela disse que notou que era incomum que mulheres jovens estivessem lá. Era mais uma parada de caminhoneiro. E ela se sentiu obrigada a ver como ela estava. Ela estava tentando pegar carona do Arizona para New Jersey. E ela estava acompanhada por um homem bem mais velho que ela. Eles chegaram lá por volta das 2 às 3 da manhã e eles saíram 1 hora depois. O homem parecia ter entre 50 e 60 anos, usava um chapéu de cowboy com uma pena de pavão. A jovem estava reclamando de dor de dente e perguntou à garçonete se ela tinha algum remédio para dor de dente. A garçonete disse que sim e deu um remédio para ela. Ela disse que a Valentine, toda vez que eu olhava para ela, estava sorrindo, parecia que ela se sentia confortável com o homem que ela estava. Mas a garçonete até perguntou se ela precisava de ajuda ou se ela queria ir com o caminhoneiro para a viagem. Ela agradeceu e ela disse que não, que ela queria seguir viagem. Que pessoa do bem, né? Tantos anos atrás, quando o tráfico humano nem se falava tanto, essa mulher pensou, o que essa menina está fazendo com esse homem assim? Ela foi lá, você quer ajuda ou você quer seguir viagem? Só que quando a polícia mostrou uma foto da roupa que a menina usava, que era um suéter branco com listras vermelhas e jeans, ela disse, sim, essa era a jovem que esteve aqui. O fato dela ter reclamado da dor de dente e ter recebido uma aspirina infantil verificou que provavelmente era a mesma garota que a garçonete tinha visto. Um corpo foi encontrado, mas seu rosto estava irreconhecível devido à atividade animal no local. Um universitário do norte do Arizona disse que deu uma carona a uma jovem que se encaixa na descrição da Valentines. Isso foi no dia 2 de fevereiro, um dia antes da garçonete ver a jovem lá. Ela disse ao motorista que estava vindo de Phoenix, onde morava com amigos e trabalhava como lavadora de pratos. Ela disse que estava indo embora por causa de alguns problemas familiares. Ela estava planejando ir para a parada de caminhões para tentar pegar carona de um motorista de caminhão para a costa leste. Então é possível que ela tenha ido para um dentista na área de Phoenix antes do dia 2 de fevereiro de 1982. A Valentine Sally foi identificada erroneamente em 1984 como Melody Culip. Melody era uma garota da Flórida que fugiu em 1980
Em 1984, um tenente do gabinete do xerife do condado de Cocosino pensou que era ela. E os odontologistas forenses contratados para ver se ele conseguia combinar as duas arcadas dentárias, uma da Valentine, Sally e a outra dessa jovem, com os registros dentários da Melody, o dentista erroneamente classificou que aqueles dentes, a arcada dentária, pertencia a Melody Kulip. Mas os métodos dele, segundo dizem, não eram muito ortodoxos. Nunca foram cientificamente comprovados como confiáveis e era considerado fora das práticas de identificação dentárias aceitas. Ele usaria esse método para fazer pelo menos mais uma indicação falsa ou errada no futuro. A mãe da Melody não acreditava que aquele corpo encontrado era o da filha. Então, uma lápide foi gravada com o nome da Melody Kulip. Mas eis que em 1986 a Melody volta para casa. Isso mesmo, depois de ter fugido de casa. Infelizmente, ela até faleceu mais tarde em um acidente de carro na Louisiana, em 1988. Então, a lápide da Valentine Sally tinha o nome da Melody, apesar do pedido da família para removê-la. E aí, uma amostra do DNA foi adquirida. O perfil do DNA foi, então, colocado em um banco de dados DNA e por meio, novamente, da genealogia genética investigativa, o teste genealógico chegou a 2 irmãos do Missouri, que também tinham o DNA deles no banco de dados. E eles relataram que a irmã dele havia fugido de casa em 1981 ou no ano de 1982, após uma briga com um dos outros 6 irmãos. Então, em 22 de fevereiro de 2021, após 39 anos, foi anunciado que a Valentine Sally foi identificada como Caroline Celeste Eaton. Caroline nasceu em 1 de outubro de 1974. Ela tinha 17 anos, era de um subúrbio de São Louis, no Missouri. Ela foi descrita como uma jovem problemática. Não está claro se sua família relatou o desaparecimento dela, mas um relatório oficial de pessoas desaparecidas nunca foi apresentado. Acredita-se que alguém tirou a vida dela assim que ela saiu da parada de caminhão naquela manhã de 3 de fevereiro. Mas, até o dia de hoje, é desconhecida a autoria. Embora Caroline tenha seu nome colocado na lápide, a identidade do autor ainda não foi descoberta. Mas se sabe que esse homem do esboço, que na época tinha entre 35 e 50 anos de idade, hoje talvez seja até falecido. Um antropólogo estimou que os restos mortais estavam expostos na praia há pelo menos 1 ano, mas uma data aproximada do falecimento não pôde ser determinada com precisão. As evidências do corpo mostraram que alguém tirou a vida dela. Mais um trabalho maravilhoso dos casos que nós chamamos de cold cases. São os casos que já ficaram frios, não está dando em nada, mas que a polícia vira e mexe tenta. Cada vez que o DNA ganha uma atualização, eles colocam o nome para poder ver se consegue. Em 26 de junho de 1992, restos humanos foram encontrados em sacos plásticos em um beco atrás de uma pizzaria em Nova York. Um trabalhador da construção civil descobriu o corpo em uma lixeira enquanto procurava um bilhete de loteria perdido. Eles não conseguiram identificar o corpo e ela permaneceria não identificada por 29 anos. E ela recebeu o nome de Jane Doe. Em 2021, o FBI conseguiu, através novamente usando os sites de genealogia, conseguiu vinculá-la a um primo que novamente disse que eles fizeram a reconstrução facial, né, como seria ela hoje, nos dias de hoje e tal, e através do mDNA, através das informações dos primos, eles chegaram à identidade dela. Ela era Melissa Hampson, tinha 31 anos de idade. Ela era de New Jersey. Melissa nasceu em Kentucky, em abril de 1961, e era uma das 7 filhas. Cresceu na Califórnia. Já adulta, mudou-se para Michigan antes de se mudar para New Jersey, onde ela e sua irmã trabalharam como modelos. Ela era mãe de 2 filhos na época dos fatos. Ela passou por tempos difíceis e se afastou da sua família. Infelizmente, seus filhos não tinham ideia de que ela estava falecida e presumiram que ela estava vivendo sua vida e nunca procurou por eles.
Olha só. Naquela época de 1996, o serial killer Robert Schulman, de Long Island, ele foi condenado por ter tirado a vida de muitas mulheres. E ele confessou que tirou a vida dela, afirmando que a pegou à força, a trouxe para o seu apartamento, e ele alegou que quando ele acordou, ela estava sem vida. Ele foi preso depois, que os detetives receberam informações sobre um homem dirigindo um Cadillac azul, que era o Cadillac na época que foi visto. Devido ao seu Cadillac azul, muitas garotas de programa ao redor daquela área levaram até os detetives diretamente para a residência dele, aonde ele havia tirado a vida de pelo menos 5 mulheres. Ele então descartava os corpos dessas pessoas ao longo de Long Island, New York e no Yonkers. Ele foi condenado à pena capital, mas sua sentença foi alterada para prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Em 13 de abril de 2006, Schulman faleceu de causas naturais na prisão aos 52 anos de idade. Melissa foi a segunda vítima, mas ainda há uma vítima para ser identificada. Ou seja, novamente, brilhantemente, após 29 anos, eles conseguiram dar um nome para aquela lápide, Melissa. Eu vou dizer para vocês como é que funciona. No Brasil tem, aqui também tem. Você manda o seu DNA para você ver, quem são seus ancestrais, de que país que você é e tal. O meu DNA deu que eu tenho 64% de portugueses, tenho 17% de espanhóis e depois 1% de várias nacionalidades, como francesas até africana. E aí aparece para mim quem são as pessoas que têm o mesmo DNA que eu e que fizeram o mesmo exame que eu aqui nos Estados Unidos. Só como eu fiz dentro dos Estados Unidos, só mostra para mim nos Estados Unidos. E no meu, não só dentro dos Estados Unidos, qualquer pessoa que usou um website americano, você pode morar na França, no Japão, mas fez usando o site americano. Então, o teu nome vai estar dentro daquele site de genealogia. Dentro do meu DNA, do meu profile, tem 66 pessoas. E dentro dessas 66 pessoas, eu tenho desde primo de 2º grau até primo de 6º grau. E aí eu tenho parentes que nem sabiam que tinham brasileiros na família. Eu tenho um rapaz da Irlanda, irlandês. Ele falou que nunca ouviu falar que existia ninguém na família dele que fosse de Brasil, mas ele é meu primo de 4º grau. Eu tenho um outro primo holandês que me encontrou através do website, só que ele foi adotado do Brasil. Então, ele fez o teste de DNA. Então, nós somos primos também de 4º grau e por aí vai. E temos também, aqui foto dela, da youtuber Lilian. Nós somos primas de 4º grau. Muito pequeno, Não foi ela que fez o exame de DNA, foi a prima dela, que também é minha prima. E através da prima, eu cheguei a essa moça em Utah, aqui nos Estados Unidos. Aí essa moça de Utah falou, nossa, então realmente, conversando, nossos parentes são... nossos tataravós são irmãos dos nossos bisavós e tal, conversa vai, conversa vem, ficamos amigas, e depois ela disse, mas você tem... Ela ficou sabendo que eu tinha um canal e tal, eu falei que tinha um canal de crime, ela falou, nossa, a gente tem outra prima também que tem um canal de crime, de true crime, quem é? Aí ela é essa daqui. Então, a Lilian também é minha prima. E a Lilian disse para mim que não tinha ideia nenhuma nem dos nomes dos bisavós, quanto mais dos tataravós e dos pentavós. Mas nós já chegamos até os nomes deles. Então, para vocês verem, através do meu DNA, qualquer pessoa que estiver por aqui, por perto, e fez o exame, eu consigo saber. Então, o que a polícia tem feito nos Estados Unidos? Eles pegam o DNA dessas pessoas. Talvez naquela época, 20, 30, 40 anos atrás, o exame não era muito bom. Eles fazem um DNA novo. Nós conseguimos extrair da pessoa, das unhas, da roupa, conseguimos extrair um DNA. Mas não tem como saber de quem que é. O que eles fazem? Eles lançam agora, nestes websites, eles lançam o DNA daquela pessoa falecida. E geralmente, uma pessoa ou outra vai ser vinculada. Você viu no caso desses que eu falei? 2 irmãos, o outro, uma prima. Pode ser até um primo de 3º, 4º, 5º grau, mas já vai ajudar a polícia a fazer. Isso é algo que está sendo muito feito pela polícia nos Estados Unidos, portanto, muitos sites de genealogia, eles não estão gostando desta forma. Não existe obrigatoriedade na lei mandando um site de genealogia
dividir o DNA deles com ninguém. Mas muitos websites, por compaixão, sei lá o quê, estão dividindo o DNA com algumas agências de polícia. Só que muitos são contra, porque diz que você está ferindo o direito, né, divulgando o nome de uma outra pessoa. Claro que a imprensa não vai soltar, achamos o DNA do fulano de tal, quem é essa pessoa? Não, não é feito dessa forma, entendeu? Mesma coisa do caso de Idaho, desse rapaz, do Brian Colbert. Como é que chegaram até ele? Por causa de um DNA, foi jogado lá dentro, chegar no DNA do pai. Através do pai, chegar no filho, por aí vai. Seria maravilhoso. Eu não escutei nenhum caso ainda no Brasil que o Brasil tem feito isso. E outra coisa que eu nunca escutei também, me perdoe os delegados de polícia, que raio que seja, mas eu nunca escutei falar que tem gente pegando caso de 30 anos atrás, 40 anos atrás e tentando descobrir quem que é. Eu não escuto isso falar no Brasil. Olha, fulano morreu há 40 anos atrás. Não sabemos o nome não. Foi enterrado com o nome de Maria da Silva e acabou. Nunca escutei falar que a polícia 20, 30, 40 anos depois continua. Continua querendo fazer justiça para aquela pessoa que perdeu a vida. Eu acho isso tão lindo, tão brilhante que é feito aqui nos Estados Unidos. Eu acho que é algo que qualquer polícia do mundo deveria aplaudir e deveria seguir. Simplesmente não esquecer as pessoas que foram esquecidas. Muitas dessas pessoas, as famílias não prestaram queixas. Por exemplo, a última pessoa que eu falei, ela era casada. Os filhos, hoje adultos, disseram, achamos que ela tivesse ido embora, nos abandonado e hoje estava vivendo por aí em algum lugar. Por quê? Porque nunca ninguém foi lá fazer uma queixa de desaparecimento daquela jovem naquela época. Outros fizeram, só que o crime foi praticado em outro estado. Mas como o crime aconteceu muitos anos atrás, então ainda não se chegou, as polícias não colocaram dentro da database deles para saber da onde que essa pessoa... Talvez essa pessoa foi encontrada em Nova York, mas talvez ela seja de New Mexico, ou da Califórnia, ou de Chicago, entendeu? Então é muito, muito importante. Vamos continuar aqui, mais umzinho e tal. Em 23 de dezembro de 1975, o corpo de uma mulher foi encontrado em uma cidade ao norte de Miami. Ela estava flutuando em um canal ao norte do sudoeste, da Rua 28 com a Avenida 154. Ela foi descrita entre 15 a 30 anos, tinha uma lacuna entre os dentes superiores e inferiores e era distintamente, tinha alguns dentes tortos. Ela ficou conhecida como Broward County Jane Doe. Ou seja, deram o nome de Jane Doe, como ela desapareceu no município de Broward County, então eles deram o nome Broward County Jane Doe. Ela seria enterrada em um cemitério local e o caso esfriou. Em 2019, os detetives começaram a revisar os casos antigos e pensaram que poderiam tentar identificá-la por meio dos novos testes de DNA. Eles exumaram o corpo dela novamente e, com a ajuda de várias outras organizações, conseguiram recriar um novo esboço e o rosto dela começou a circular, né? E hoje ela estaria com essa aparência e tal. E eles utilizaram novamente a genealogia genética forense em 7 de dezembro de 2021, quase 46 anos depois da descoberta. O trabalho árduo dos detetives deu certo. A polícia anunciou a identificação que ela era Caroline Dunn Malti. Ela nasceu em 24 de dezembro de 1953 e foi encontrada um dia antes do seu aniversário de 22 anos. Ela tinha 21 anos quando desapareceu no Mississippi em 1974. Ela tinha uma filha, Edna Moldy, que tinha apenas 1 ano de idade. Na época que a mãe desapareceu, a família relatou, mas nunca se chegou o que teria acontecido com ela. Finalmente, eles agora têm alguma resposta sobre o que aconteceu com a sua mãe, embora não esteja claro quem é o autor do crime. Mas pelo menos eles já sabem que ela foi encontrada e que hoje ela já tem um nome. Em 14 de fevereiro de 1988, o corpo de uma mulher foi encontrado em uma calçada em Mount Vernon, no estado de New York. Ela foi encontrada sem roupas. Ela tinha marcas de ligaduras no pescoço, nos pulsos, tornozelos. Não foi possível determinar se ela foi violada, mas ela tinha uma pequena quantidade de entorpecentes no seu corpo e brócolis no estômago. O médico legista estimou que ela provavelmente teria falecido entre a meia-noite e as 8 da manhã, e ela foi encontrada poucas horas depois de ser colocada na calçada. Quando a sua identidade não pôde ser determinada, ela ficou conhecida como Jane Doe de Mount Vernon. Em 2023, o detetive Brent Grumble,
entrou em contato com o FBI para ver se a genealogia genética poderia identificar essa mulher. E no laboratório forense de Westchester, o DNA seria enviado e determinado que havia DNA suficiente da vítima. Então, porque nós estamos falando de anos atrás. Então, o DNA era quase nada, mas por causa das técnicas novas, o FBI conseguiu falar, não, agora já temos um DNA considerável. E após 33 anos, esse DNA foi jogado no banco de genealogia genética e foi determinada a identidade dela como sendo Veronica Ronnie Wildhold, uma jovem de 19 anos que era de Nova York, filha de Veronica e Queens, e eles moravam no Brooklyn. Eles a viram pela última vez em 1987. Sua família disse que tentou registrar uma denúncia de desaparecimento, mas não há registro dessa denúncia. E, surpreendentemente, ela foi encontrada não muito longe de onde a família mora. E agora há poucos detalhes disponíveis sobre a vida dela, sobre a família. A família decidiu não divulgar fotos dela e o que nós estamos colocando são esboços que foram feitos pelo FBI. Em 1990, em Daytona, na Flórida, o corpo de uma jovem também foi encontrado. Seu pulso estava amarrado com corda, a única roupa encontrada foi uma peça de roupa. Infelizmente, havia pouco para seguir com o caso. E o primeiro esboço dela foi feito com argila. Eles sabiam que ela tinha cabelo castanho claro, tinha o cabelo preso em 2 tranças, que tinham faixas vermelhas. Ela provavelmente teria dado à luz a 1 ou mais filhos. Foi descrita que ela teve um tratamento odontológico extenso e incomum. E eles esperavam esse trabalho odontológico poderia talvez encontrar a identidade dela, mas não houve muito o que fazer e novamente um esboço dela foi feito em 2015, mas isso também não levou ao nome dela. Então eles decidiram seguir o caminho da genealogia genética através de um laboratório de DNA no banco de dados, foi jogado e atualmente uma mulher no Missouri disse que ela não via a irmã dela, Roberta, desde 1989. Então, isso fez com que eles descobrissem quem era a Jane Doe. Era a irmã dela. Ela disse que pensava que a irmã dela havia falecido, pois nunca mais ouviu falar a respeito dela. Ela era Roberta Lynn Hadley Welber, conhecida como Bobby. Ela tinha 32 anos quando desapareceu, tinha 3 filhos. Ela casou-se em 1979, divorciou-se em 89 e a família acha que ela tinha ido embora por vontade própria. Até o momento, não se sabe quem foi o autor do crime. Eu trouxe esse vídeo hoje só para dizer, em primeiro lugar, se você está com algum familiar, alguém desaparecido no Brasil e tal, eu não sei de verdade, eu não pesquisei para saber se o Brasil usa essa tecnologia ou não, mas se não, está na hora de usar, né? E se é permitido usar no Brasil ou não, fiquem em cima, exijam, peçam, para que seja feita. Porque isso é uma coisa... Eu advoguei 14 anos no Brasil. Eu sou advogada já desde 1989. Então, tenho muitos anos de experiências com a área do direito. E uma das coisas que eu posso afirmar, pelo menos pelos anos que eu advoguei no Brasil. O Brasil é um país grande, mas os Estados Unidos são bem maiores. Os Estados Unidos é bem maior ainda em população. E mesmo assim, eles fazem o trabalho de investigação 1000 vezes melhor do que qualquer delegado de polícia. Em primeiro lugar, não existe delegado de polícia nos Estados Unidos. Nós temos investigadores policiais. É um grupo grande, 3, 4, 5 investigadores. E eles correm atrás, gente, eles correm atrás. Sai um grupo, entra outro, sai um outro, eles se aposentam, vem o outro. Esse povo não esquece. Eles voltam a casos de 20, 30, 40 anos atrás. E eles tentam. Você ia pensar, por que você vai ficar correndo atrás de alguém que ninguém da família veio procurar? Mas isso é justiça. Um país tem que ser formado com esses princípios. Justiça para as vítimas. Não importa se ela fugiu de casa, o que aconteceu com ela? Você tem que dar justiça para essa pessoa. E a polícia daqui faz, tentando descobrir quem são estas pessoas, e eles conseguem. E agora, o segundo passo, vamos tentar descobrir quem que fez isso com elas, né? Então, eu acho isso aqui tão bonito aqui dentro, que os anos se passam. Eu nunca ouvi falar, em todos os anos que eu advoguei na minha vida, se tiver algum delegado de polícia assistindo aqui, algum investigador, então vem aqui que eu darei crédito a você e me diga. Quem que aqui fez ou ouviu falar que a polícia resolveu olhar os casos de
30, 40, 50 anos atrás, que não tinham nome as pessoas. Elas foram enterradas como indigentes. Mas que a polícia brasileira está fazendo exumações desses corpos para descobrir quem são elas. Eu duvido. Eu duvido. Porque morre, coloca lá, corpo não identificado e acabou. Nunca mais polícia brasileira vai atrás. O corpo foi encontrado, não tem nome nem nada, enterrado como indigente. Vocês já escutaram falar que a polícia foi desenterrar os indigentes para fazer novas exumar, que a polícia brasileira foi exumar os corpos, que a polícia brasileira foi tentar descobrir quem são aquelas pessoas que faleceram 40 anos atrás, 30 anos atrás. Isso é justiça, é isso o que me faz orgulhosa desse país. E eu adoraria que o Brasil e muitos outros países do mundo tivesse o mesmo tipo de polícia que nós temos aqui. A lei é perfeita? Não, não é. Nós vamos ter casos aqui que eles acabaram com a lei, vamos dizer assim. Mas, no geral, eles são bons no que fazem. E é isso, eu gostaria de saber de vocês. E vocês já pediram alguma identificação? Já submeteram alguma coisa para o DNA de vocês? Eu sei que no Brasil tem vários locais já que fazem tal. Eu mesmo já descobri vários parentes meus pelo mundo afora agora, aí, que eu nem sonhava que eu tinha. Mas por causa do exame genealógico. Deixa aí o comentário de vocês se acharam esse vídeo interessante e nos vemos em breve. Até mais.